Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. Em mais uma manhã nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nome este que é santo, poderoso. Este é o nome que faz milagres. E ele nos ensina com as escrituras todos os dias como permanecer nesse caminho. E ele deixa bem claro para mim e para você. O caminho, ele é pequeno. A porta, ela é apertada. Mas aqueles que tomarem a decisão de caminhar e de adentrar por esta porta, com toda certeza, não vai se arrepender. Por isso nós precisamos todos os dias nos alimentar da palavra de Deus. Porque é ela que vai acrescentar a nossa fé. Todos os dias a nossa fé, ela é regada e alimentada. Quando nós lemos a palavra, nós começamos a florescer. Porque quando conseguimos entender o que está escrito, nós entendemos quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. E o melhor, quem sou eu diante de todos esses? E na verdade, todos se tornam um. Mas o amor que eles transmitem para mim precisava sim se desdobrar, porque é um amor muito grande. E é sobre isso que Deus, ele vai trazer o recado dele para mim, para você nesta manhã. E o recado de Deus para mim, para você nesta manhã, ele está aqui no livro de Filipenses, o capítulo é o 3, o versículo é o 8 e o 9. E a palavra do Senhor vai dizer assim: sim, todas as outras coisas perdem o valor quando comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Eu pus de lado tudo mais, achando que valia menos do que nada, a fim de poder ganhar a Cristo e tornar-me um com Ele, não contando mais em salvar-me por ser suficientemente bom ou por obedecer às leis de Deus, mas pela fé em Cristo como meu Salvador, porque a maneira de Deus nos fazer justos diante dele se baseia na fé. Nesta manhã, o Senhor, ele pergunta para mim e para você: você tem perdido muitas coisas? Você tem deixado de buscar aquilo que chamamos de justiça aqui na terra, para que a justiça divina, a justiça de Deus, ela se cumpra? Porque se você estiver deixando Deus fazer a justiça dele na sua vida, você escolheu o caminho apertado. Você escolheu adentrar na porta estreita. E eu digo uma coisa para você: não olhe para trás. Continue em frente, porque este é o melhor caminho. A justiça de Deus, ela não tarda, assim como ela não falha. Deus, ele é longânimo. E no tempo certo, a justiça dele na minha vida, na sua vida, na vida dos meus, ela acontece. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus, ele é fiel. Mas nesta manhã, ele quer que eu e você entenda que a justiça de Deus, ela não é a mesma justiça aqui da terra.
A justiça de Deus, ela não se cumpre como o certo e o errado. A justiça de Deus, ela se cumpre quando cremos ou quando não cremos. Por isso Jesus, ele nos disse, o justo, ele viverá pela fé. Ou seja, a fé é o combustível que precisa mover a mim e a você. E não o certo e o errado. E é por isso que Deus está dizendo para mim e para você, filha, não viva buscando a justiça da terra, ou não compare a justiça da terra com a justiça divina, porque a justiça divina, ela não tem nada a ver com quem está certo ou quem está errado. A justiça divina, ela traz para mim e para você o que crê e o que não crê. Os crentes em Deus, em Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. E os não crentes, que é aqueles que não crêem que Jesus morreu na cruz e que ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele está sentado à destra do Pai. E não foi ele quem escolheu o lugar dele se assentar, mas o próprio Deus. Então ele está dizendo para mim e para você, quando nós vivemos pela fé, não agindo o que é certo ou o que é errado, mas sim crendo que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Quando eu creio, e eu creio que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Quando eu consigo verbalizar isso, eu crio em mim uma fé gigante. Eu crio em minha volta um bloqueio espiritual a qual ninguém vê, mas o meu Deus vê. E aqueles que vêm contra mim no mundo espiritual também vê e conseguem entender que este bloqueio, ele não é certo e errado, ele é da fé. E o bloqueio que nós fazemos pela fé na nossa vida, ele é impenetrável. Então o Senhor, ele está dizendo para mim e para você, se você fez a escolha certa, com toda certeza, você decidiu perder aqui na terra, mas lá no céu, você só está tendo ganhos. Por isso, não se preocupe. Todas as percas que eu e você temos aqui na terra, nós estamos ganhando lá no céu. E nós estamos falando de tudo. Porque Deus, ele diz para mim e para você que tudo que nós fazemos para Ele tem retorno. O que nós fazemos para Deus não é em vão. Tem uma recompensa da parte de Deus. Nós não devemos fazer as coisas para Deus por causa de uma recompensa. Isso seria interesse. Isso seria barganha. Isso não seria tão agradável. Mas Ele está dizendo, ainda se você estiver fazendo por interesse a minha obra ou qualquer outra coisa para servir ao Senhor, a sua recompensa virá. Mas não será aqui na terra, porque aqui tudo vai passar. Por causa da sua fé, você será justo aos olhos de Deus. E ser considerado justo aos olhos de Deus não tem preço. Vale a pena abrir mão de tudo o que este mundo nos oferece. Porque maior é a riqueza de ter Jesus Cristo como único e suficiente Salvador
do que ganhar qualquer outra coisa aqui na terra. Agora, nós podemos até não ver, mas no dia do juízo haverá honra para os justos. Por isso, pare de reclamar pelo que você já perdeu e comece a agradecer a Deus, porque tudo faz parte do plano que Deus tem para você, com você. Então se alegre, porque as percas aqui na terra são ganhos lá no céu, em todas as áreas da nossa vida. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração, Deus. Tu és maravilhoso. Muito obrigada, Deus. Obrigada por mais um dia, obrigada por tudo que o Senhor nos concede. Nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos por tudo, Pai. Muito obrigada, Senhor. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja na casa, no lar e na família de cada um dos teus filhos, não só hoje, mas todos os dias, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas sempre. Que nós compartilhamos a palavra, estamos evangelizando. E evangelizar é dizer ao mundo que Cristo é o meu, é o seu, é o nosso, único e suficiente Salvador. Isso acrescenta muito mais na minha e na sua fé. E assim nós vamos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.